Seja bem-vindo a mais um momento de leitura da Bíblia. Hoje são dia 6 de junho. Vamos dar início ao primeiro livro dos Reis. Começamos o capítulo 1, a partir de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Salmos, capítulo 124. Provérbios, capítulo 16, versículos 24. Quero lembrar a você que ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, a velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvia-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zerua, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Natã e Betseba advogam a causa de Salomão. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu ela: senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, pois, que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declare quem será o teu sucessor, quem se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados, estando ela ainda a falar com o rei,
eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim? E ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e molou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos dos reis e os exércitos do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benai, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. Ela se apressou ao rei e se apresentou, e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benai, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis, pois, após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus de Israel, meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono de Davi, meu Senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benai, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar a Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão, tocando a trombeta, e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e seus homens alarmam-se. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e traz boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benai, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouvistes. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça o teu Deus que o nome de Salomão
seja mais célebre do que o teu, faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. É o rei. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assenta no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Adonias pede indulto. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jurai-me hoje e o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e esse lhe disse: Vai para a tua casa. Livro de Atos, capítulo 4. Pedro e João são presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura miraculosa. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos,
Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que ele possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse o campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Livro dos Salmos, capítulo 124. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Provérbios 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo.